as concepções que nós temos a respeito de família nesses dias, fazendo parte da nossa sociedade e da nossa estrutura sobre pensamentos no que diz respeito à família. A primeira é a concepção herdada. Ou seja, nós herdamos, aprendemos em casa, desde pequenininho. Alguém disse para nós o que era família, nós vivemos no meio de uma e levamos, nós agora, os adultos, levam isso, ou carregamos isso, como sendo o nosso modelo de família. A segunda é uma concepção apresentada, ou seja, a sociedade, os tempos, a vida apresentou para nós outras formas, outras concepções, outras maneiras da família ser constituída em família, ou seja, da maneira dela surgir. E a terceira, eu chamo de uma concepção assimilada, que é quando nós optamos que tipo de família, de que maneira nós vamos constituir família. Essas três estão no meio da gente. Elas fazem parte, sim. Você tem a herdada, você tem um monte apresentado, e você muito provavelmente optou pela sua. Ok? Então, tendo isso em mente, nós, pensando aqui nessa série, falando sobre uma concepção esquecida, eu quero falar sobre isso. Basta uma pequena pesquisa a respeito do que é família. Coloque no Google, na internet, pergunta, família, o que é família? Como a família acontece, como ela surge? Nós vamos aprender um monte de coisas, ou pelo menos vamos ler um monte de coisas. Para você ter uma ideia, a Constituição brasileira, ela não se ocupou em definir família. E a nossa Constituição é extremamente importante para nós, porque é a partir dali que a gente sabe quais são os nossos direitos, o que podemos e o que não podemos, como somos enquanto sociedade. E a Constituição, apesar dela não apresentar, não ter se ocupado com isso, lá na Constituição entende-se que família se dá pelo casamento de um homem com uma mulher. A Constituição brasileira diz isso. No entanto, muitos grupos, muitos pensadores, muitas entidades dizem que esta é uma concepção tradicional. Esta é a concepção tradicional de família. Há ainda quem diga que esta concepção tradicional, ela está completamente influenciada por um pensamento, por uma lógica cristã. Ok? Agora, a Constituição brasileira, ela é de 1988. E a família anterior a isso? A gente precisa ter isso em mente. Segundo, o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, também num dos momentos onde vai estabelecer o censo demográfico do nosso país, ele precisou de dizer o que é a família, para ele dizer para a sociedade quem vive onde dentro das casas. E o IBGE conceituou família como sendo um grupo de pessoas ligadas por laços de parentesco ou relacionamento romântico que vivem numa unidade doméstica. Eu já participei fazendo o censo, trabalhando como recenseador. E a unidade doméstica para a gente, para o recenseador, é o que mais importa, porque é por onde ele vai receber, ou seja, quantas casas ele visita, quantas unidades domésticas, ou seja, onde as pessoas moram. E para o IBGE, então, é o grupo de pessoas ligadas por laço de parentesco ou relacionamento romântico que vive numa unidade doméstica. No entanto, o IBGE tem como função, objetivo maior, prover o Brasil de informações geográficas e estatísticas, ou seja, não é papel do IBGE definir, ou seja, conceituar para nós o que é família, embora ele tenha feito isso para o seu próprio trabalho. Citei hoje pela manhã um pedacinho, só na hora de fazer a propaganda aqui dessa noite. No ano de 2006, a Lei Maria da Penha, que foi escrita com o objetivo principal de dar a punição adequada e coibir os atos de violência doméstica contra a mulher, define ou definiu que família é, agora ouçam isso, 2006,
Uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. O que tem aqui neste conceito que muda tudo? Que quando se é estabelecido por afinidade ou por vontade expressa, não importa quem casa com quem. Desde que haja afinidade e vontade de estarmos juntos, ou de estarem juntos. Pastor, por que é importante? Por que você ressaltou sobre 2006? Porque essa lei tem 15 anos. E os nossos adolescentes, eles passaram aí a vida inteira, aprendendo na escola, pela televisão, na internet, em tantos outros lugares, que família se dá quando alguém gosta de alguém. Não importa. Que tipo de sentimento é esse e quem está gostando de quem? Aquela relação de que o homem, que a família se dá pelo casamento de um homem com uma mulher, é tido por muita gente como tradicional, arcaico, ultrapassado e em desuso. E não para por aqui, porque quando a gente se depara com outros modelos que surgem nos nossos dias, que vêm privilegiando a afetividade como fundamento basilar para a família, nós vemos outras. Então deixa eu fazer uma lista aqui, rapidinho. E eu não quero enfatizar isso, e eu vou explicar uma outra coisa importante. Eu não vou passar um mês aqui falando mal de outros modelos de família. Eu não vou. Eu quero fundamentar todo o meu discurso, tudo que eu falar sobre família aqui, para trazer à mente de todos nós a concepção esquecida sobre família. É a concepção bíblica. Está ficando para trás. Eu quero falar sobre esta. E se a gente tiver aqueles 3 primeiros pressupostos em mente, que a família, a concepção é herdada, apresentada e assimilada, uma pessoa que aprendeu que família não acontece do jeito que a Bíblia diz que acontece, para ela isso é verdade. Então nós não viemos aqui, eu não ouvi aqui para brigar sobre isso, mas eu quero falar sobre a concepção esquecida. Outros modelos então, apenas a título de informação. Bom, segundo a Constituição Federal, ou subentendida na Constituição, família, casamento entre homem e mulher, mas também no direito fala sobre a família a partir da união estável, também família monoparental, ou seja, mãe ou pai solteiros, família multiparental, pluriparental ou mosaico, ou seja, composto por várias famílias juntos, membros provenientes de várias famílias. Família aparental ou anaparental, onde todos possuem vínculo sanguíneo. Número 6, não se assuste com o nome, mas apenas fala de união de indivíduos por afinidade. É a família eudemonista. A eudemonia tem a ver com afinidade. Nada de espiritual aqui no nome. 7, a família homoafetiva. 8, a família por homoparentalidade, ou seja, uma família homoafetiva com adoção de filhos. O que a gente vê aqui de mudança, então, da primeira? A afinidade vem ganhando forças como elemento para servir de base para as relações familiares. O que me chamou a atenção nessa pesquisa, que eu fiz e tenho feito,
é o fato dessa concepção bíblica ficar de lado, ou tratada como tradicional, retrógrado, e ao que parece em processo de desuso, uma vez que os novos modelos de família, ouçam isso, são considerados como uma evolução da família. Ou seja, tudo isso que saiu da a primeira que eu disse, até a mesma Constituição fala sobre ela, ou deixa subentendido, o casamento entre homem e mulher, constituindo família. Então, este modelo, sendo tradicional, ele é o oposto daquilo que seria uma evolução, ou seja, é um retrocesso, é uma involução. O resto, tudo que veio para essa sociedade é uma evolução. Bom, creio que agora nós podemos abrir a Bíblia, que eu quero compartilhar algo com vocês. Eu quero começar em Gênesis, capítulo 7. Porque é sobre esse esquecimento da família nos conceitos bíblicos e os problemas que podem surgir disso que é a base dessa série aqui. Eu vou chamar isso de este mal. O mal é esse esquecimento. Eu não estou dizendo que o mal é o restante. O mal é o esquecimento da família vindo aqui do que a Bíblia nos diz. Gênesis capítulo 7, eu quero nesse instante apenas ler o versículo 1. Este é um texto que fala aqui do dilúvio, nós estamos no meio do dilúvio, ou pelo menos ele vai acontecer, capítulo 7. E aí você tem o texto, você também em casa está acompanhando aí o versículo 1 que diz: o Senhor disse a Noé, entra na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. A Lara usou aqui uma nova Almeida, isso, atualizada, e quando a gente lê na revista Almeida, diz assim, ou Almeida Revista Atualizada, diz: disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Vamos orar? Feche os seus olhos e fale com Deus assim: Senhor, eu tenho uma concepção herdada sobre família, eu tenho sofrido influências da concepção apresentada, e eu tenho vivido aquilo que eu escolhi na minha família, mas eu quero aprender de Ti. Quero ajudar outras pessoas, me ajude, fale comigo um pouquinho nessa hora. É a oração que a gente precisa fazer. Deus querido, tenha misericórdia de nós, dai-nos entendimento no Espírito, autoridade no Senhor, para abordarmos aqui esse tema tão importante que é a família. Pedimos a direção do Senhor, que essa palavra possa sair daqui e achar corações e mentes abertas para ouvirem, ó Deus, a mensagem do Senhor, não a minha mensagem, não a minha voz. É a nossa oração, clamamos por misericórdia e por iluminação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, não é uma série para negar a existência desses outros modelos de família, gente. Tá, pastor, vamos negar que isso é família? Não, não vamos negar. São tipos de família da nossa sociedade. Então não dá para negar isso. Então eu não quero mudar nenhuma concepção nesse sentido, não é negar a existência desses modelos, mas reafirmar o que a Bíblia diz, para que diz e como diz acerca desse tema. Quero reafirmar que a Bíblia não é retrógrada, que tampouco a mensagem dela caiu em desuso, e é preciso que ela seja colocada no seu devido lugar nas nossas vidas, na vida do cristão. E se houver alguma discordância entre esse tema e qualquer outra coisa nesses dias que se possa dizer sobre o tema, não posso abrir mão acerca do que a Bíblia diz. Então, para mim, sinceramente, eu não me apego naquilo, não quero me apegar naquilo que a igreja diz, naquilo que a tradição diz, naquilo que a Lei Maria da Penha diz, nem o IBGE, nem aquilo que o próprio Papa disse ao longo dos anos, naquilo que se considera a infalibilidade papal, que veio mudando ao longo dos anos sobre o tema também. Não quero brigar com eles, com ninguém, embora não vamos abrir mão do que a Bíblia diz. E ter como base para reflexão, então, essas concepções herdadas aqui. Eu quero responder duas perguntas com base aqui nesse texto do dilúvio. A primeira é: qual é a constituição firme,
bíblica de família. Qual é? A história desse texto aqui, ele começa, digamos que a nossa mensagem aqui, você vai ler em casa, eu convido você a ler em casa depois. Essa nossa história, que é a nossa base, começa aqui no capítulo 7, vai até o versículo 19 do capítulo 8. Essa é a base aqui da nossa meditação. Então, tudo que eu quero dizer aqui tem esse texto como base. Agora, eu não posso aqui abrir mão da intencionalidade do autor. O que o autor de Gênesis queria ressaltar com essa história sendo contada aqui? Com tudo aquilo que tem a ver com o dilúvio. Gente, quando a gente para ler o dilúvio, olhar essa história maravilhosa sobre o que Deus fez, como fez e por que fez, nós temos tantos detalhes aqui que a gente, às vezes, não consegue pegar o que o autor queria. O autor está mostrando o seguinte, que apesar da corrupção humana ter sido grande, Deus está trabalhando para proteger, para preservar uma semente santa. Deus fez isso desde o início. Deus não trouxe, da descendência de Adão, Deus não traz o seu filho Jesus Cristo da descendência de Caim. Quando a gente lê a história lá no final do capítulo 5, nós vemos que Adão e Eva têm outro filho, então surge uma outra geração e não filho de Caim. Porque Deus vai preservar uma santa semente por onde Ele vai trazer o seu filho, da qual vai sair o seu filho. Então não é da descendência de Caim. Então o livro de Gênesis vai mostrar para a gente ao longo de toda a sua história que Deus está preservando uma semente santa. Porque Ele disse que da semente da mulher haveria de nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. E essa semente está sendo preservada. Observe, por exemplo, a história de Noé. Olha a sua Bíblia aí, capítulo 6. Volta a página aí. Capítulo 6, versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, que entre todas mais lhe agradaram. Versículo 3, pode seguir, Lara. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E a história vai seguindo aqui. Deus viu algo de ruim nessa criação. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Deus viu isso. E então Deus resolve fazer algo. Deus vai agir. E Ele fala com Noé. Noé, o homem é mau e eu vou acabar com toda a raça humana. Vou acabar com a criação que eu fiz. Não só os homens, mas vou fazer desaparecer tudo. Versículo 7. O homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E Deus resolve com Noé, que vai fazer então uma aliança com ele. Deus vê algo diferente neste homem. Versículo 9, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Bom, ele falando da maldade, no versículo 18 desse versículo 6, ele diz, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca quem? Tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Aqui nós temos a base do que a Bíblia diz que é família. O Salmo 128 que nós lemos, né, que o Ronaldo leu, disse que bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz irás e tudo lhe irá bem. Tua mulher no interior da sua casa é assim, assim, assim. Os seus filhos são como o rebento da oliveira. Ok? Padrão de família para a Bíblia é isso. Embora a Bíblia não diga, não defina, dizendo, olha, agora eu vou definir aqui o que é família. A Bíblia não faz isso. Mas para a Bíblia, a família acontece a partir do casamento de um homem com uma mulher. Vamos ler
Êxodo capítulo 2, versículo 1, diz assim: sobre o nascimento de Moisés, hein? Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Nascimento de Moisés. Se a gente ler Neemias, capítulo 7, versículo 63, diz assim, 2 sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cos, os filhos de Basilai, o qual se casou com uma das filhas de Basilai. Ou seja, essa é a ideia do casamento na Bíblia. Gênesis 2, 24. Olha a ideia do casamento na Bíblia. Como acontece? Gênesis 2, 24 diz que, por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ainda, pastor, dá para sair do Antigo Testamento e vir para o Novo? Dá. Vamos para 1 Timóteo, 1ª Epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 2. A Lara vai colocar aí para vocês verem, olha só. São características dos líderes da igreja. O líder da igreja deve ser necessário que ele seja irrepreensível e esposo de uma só mulher. Porque a gente fala assim, mas na Bíblia nós temos a questão do casamento de um homem com várias mulheres. Isso nós temos uma explicação lá no início dos tempos por causa disso. E essa não é a recomendação bíblica. E outra, muitas vezes há confusão por causa disso. A família de Samuel mesmo, nós temos uma história muito interessante, quando o Eucana tem dentro da sua casa Penina e Ana, e há ali algo terrível. Então, a orientação de Deus não é essa. Deus falou para Salomão para que ele não arrumasse tantas mulheres, e Salomão desobedeceu. Salomão arrumou 700 esposas e 300 concubinas. E Deus diz, não faça isso, não arrume esse monte de mulheres, não compre cavalos. Salomão fez e deu errado, porque o preceito divino é esse daqui. Tanto é que o Novo Testamento, olha, líder, o mesmo Timóteo, capítulo 3 ainda, no versículo 12, falando do diácono, também, olha, diácono, seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e sua própria casa. Tito, capítulo 1, versículo 6, alguém que seja irrepreensível, de novo, falando para líderes, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução nem de subordinados. Ou seja, esse é o padrão bíblico. Agora, aqui em Noé também nós vemos isso. Se Deus vai recomeçar a história da humanidade, Ele separa uma família para fazer isso. Esse é o padrão divino. A família de Noé, por causa do testemunho de Noé, por causa da postura de Noé viver, por causa do testemunho, por causa da visão acerca de Deus a respeito de Noé, abre espaço para que Deus escolha este homem para firmar com ele essa aliança, e assim entra na arca. Agora leia a lista de novo. É repetido isso aqui no capítulo 7, olha só, primeiro versículo 1 nós já lemos, de Gênesis. No versículo 7, de Gênesis 7, por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele, com seus filhos, sua mulher e a mulher de seus filhos, família. Versículo 13, nesse mesmo dia entraram na arca, Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Perceba que esse é um processo da Bíblia, é um processo de repetição. É ensinar a mesma coisa mais de uma vez? É bater na mesma tecla? Isso é um processo na Bíblia, é uma técnica da própria escritura hebraica de ensino, de fixação, repetir a mensagem, repetir a mensagem. Não é à toa que se é repetido, versículo 16. Eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne. Olha, agora eu saí da Noé aqui com as esposas e os filhos e as esposas, e vão agora para os animais. Olha a ideia de Deus. Até dos animais, entra macho e fêmea, como Deus havia ordenado. E aí o versículo 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos, ficou somente Noé
e os que com ele estavam na arca, ou seja, Noé e a sua família, Noé e a família dos animais, ou seja, macho e fêmea de cada um, porque nós vamos ler isso logo depois. Vamos ler um pouquinho desse texto aí. Capítulo 7, versículo 8. Deus dizendo, olha, dos animais limpos e dos animais imundos, das aves, de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Essa expressão macho e fêmea vai aparecer aqui em outros momentos. Aqui, versículo 16, aparece, ora, era macho e fêmea os que entraram na arca, segundo Deus tinha falado. Capítulo 7, versículo 3, também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea. Ou seja, esse é o padrão que Deus quis que colocasse, que Noé colocasse na arca. Noé, sua esposa, seus filhos, as esposas dos filhos e pares de animais, sendo um macho e uma fêmea de toda espécie. Esta é a concepção bíblica. Agora, sabe de uma coisa? Há um erro, um equívoco terrível sendo anunciado nos nossos dias. Porque se a concepção herdada no nosso país é uma concepção, digamos, impregnada de cristianismo, ou seja, impregnada da Bíblia, que traz essa ideia de que o casamento, ou que a família se dá pelo casamento de um homem e de uma mulher, eu li um artigo e um defensor, né, dessa evolução familiar, um dos defensores disse o seguinte, que essa concepção cristã, ela não é muito boa, porque, segundo o autor, o casamento na Bíblia foi estipulado, determinado por Deus, somente para a procriação. E a pessoa que usa, ou que fala esse texto, usa como base, isso está na internet, um texto, num site de renome, dizendo o seguinte, olha, isso é com base em Gênesis 1, 22. Que o casamento é só para a criação, para a procriação. E diz assim Gênesis 1, 22. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra, e se multiplique as aves. Vamos ao 24, Lara? Deixa eu ver se também nós temos no 24. Disse também Deus, reproduz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, e assim tudo se fez. Ou seja, o casamento se dá segundo este autor, e que ele defende uma série de questões com base neste texto, dizendo que a concepção bíblica tradicional de casamento, ela tem esse problema, porque Deus estipulou para o casamento que ele seja tão somente para a criação. Agora, deixa eu fazer aqui uma observação teológica sobre isso, talvez exegética, não é? Do estudo da Bíblia. O texto de 1:22 não é para se estabelecer o que é família. O texto é a próxima ordem a ser dada. Ou seja, Deus fez os céus, a terra, os animais. Qual a próxima ordem? O que tem que fazer agora? Gente, agora reproduzam. Povoem a terra, porque esse é o objetivo de Deus. Povoem essa terra maravilhosa que eu fiz. Então o objetivo foi esse, do texto aqui, 1:22, não é estabelecer o que é família, o que é casamento, ou para que Deus juntou Adão e Eva. Não, é um equívoco dizer isso. Gênesis 2:18, esse sim, dá para a gente a fundamentação do porquê Deus idealizou o casamento, ou seja, homem e mulher. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei, ou seja, vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavrinha traduzida aqui por bom, significa ser bom, ser agradável, estar alegre, ser benéfico, ser amável, ser favorável, estar feliz, ser correto. Deus está preocupado com o quê? Ao ver o homem sozinho. Está preocupado com o bem-estar do homem.
com a felicidade dele. É para isso que Deus estabelece o casamento, por isso ele faz uma companheira. E justamente nessa parte, Deus não estabelece aqui, olha, eu estou trazendo uma mulher para você, Adão, mas é o seguinte, é só para procriação, tá? Não. Então, conceber a ideia fundamental que o casamento, a partir dos padrões bíblicos, está ultrapassado, porque casamento na Bíblia é só para procriação, me desculpe, isso não é verdade. Isso é uma leitura equivocada da Escritura e, aliás, uma tentativa de distorção do texto sagrado. Não dá para ser assim. O surgimento da família, do casamento entre homem e mulher, é a concepção bíblica da família. Isso não pode ser esquecido, não pode jamais entrar em desuso por causa do surgimento de outras formas, e quantas mais puderem vir, e não pode ser tido como uma involução. Como se tudo que viesse depois disso fosse uma evolução, e o da Bíblia algo diferente disso. Então, a primeira pergunta eu espero já ter respondido. Qual é a concepção bíblica de família? De onde ela surge? Como disse, não vou criticar nenhuma das outras, mas preciso reafirmar essa na qual nós cremos. Mas uma segunda pergunta, eu preciso responder aqui. Qual é o papel da família que anda com Deus no meio de uma sociedade comum, em qualquer que seja a época? E talvez a primeira questão aqui para me ajudar a responder essa pergunta seja a gente lembrar por que o dilúvio aconteceu. Por que o dilúvio aconteceu? Porque Deus viu a maldade do homem se multiplicando cada vez mais. Gênesis 6, versículo 5, versículo 11, versículo 12. A maldade foi aumentando cada vez mais. E o casamento, ou seja, a união entre os homens, ou melhor, entre o homem e uma mulher, passou a ser por critérios humanos. Como assim? Olha o versículo 6, ou versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem, do capítulo 6, tá? 6:5. Que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, e Deus viu a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia se corrompido, ou corrompido seu caminho na terra. Agora olha o versículo 2 do capítulo 6. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, quais? As que entre todas mais lhe agradaram. Qual passa a ser o critério? Ou seja, este critério aqui tem muito a ver com a afinidade, com o querer, com a escolha dos homens. E isso aqui está no meio do ápice da visão de Deus de que as coisas fugiram totalmente do caminho. Ou seja, aonde ficou claro que a vontade de Deus passou a ser desconsiderada? No casamento, na maneira como o casamento acontecia, na maneira como as famílias eram formadas. Eu ousaria dizer que nesses dias da vida humana, isso aqui que a gente vê no capítulo 6 é a evolução do casamento. Daquilo que a gente viu desde o início, do Éden, até o capítulo 6, a vida humana evoluiu muito. A gente pode chamar de evolução também. A história que deixa isso bem claro está no capítulo 4, versículo 23. Olha só a história desse Lameque. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que eu passo a dizer-vos.
Matei um homem, porque ele me feriu. E um rapaz, porque ele me pisou. Isso aqui é para a gente perceber a maldade humana como foi, crescendo. Matei um homem porque falou mal de mim. E matei o outro porque deu uma fechada em mim no trânsito. Já viu algum dia algo parecido com isso? O casamento, ou seja, a união entre um homem e uma mulher passou a ser por critérios humanos. Uma espécie de evolução daqueles dias. E o ápice disso, dessa degradação humana, ficou evidente na família. E o detalhe é o seguinte, foi Rui Barbosa que disse que a família é a célula máter da sociedade. Aonde se nasce a sociedade. Então, até mesmo por aquilo que Rui Barbosa diz, ou disse, a sociedade surge por causa da família, não a família a partir da sociedade. A família surge primeiro. As instituições surgem depois da família. Como é que agora uma outra instituição vem dizer o que é família? E com a degradação da raça humana e da criação de Deus, Deus chama Noé a fim de preservar a família de Noé e a boa semente da sua criação. Eu vou recordar de novo quem entra na arca, ok? Noé e sua esposa, Sem e sua esposa, filho de Noé, Cã e sua esposa, outro filho de Noé, Jefé e sua esposa, outro filho de Noé. Cã, Sem e Jefé. Ainda, conforme o capítulo 6, versículos 19, entra um macho e uma fêmea de cada espécie. Capítulo 7 vai reafirmar isso no versículo 3, um macho de cada espécie. E assim o dilúvio acontece. Uma série de acontecimentos dentro da arca. Chuva durante 40 dias, 40 noites. Muito tempo eles ficam ali dentro dessa arca, esperando que as águas baixassem depois. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas, levantaram sobre a terra, predominaram as águas e cresceram sobre a maneira. E assim, 150 dias predominaram sobre a terra, diz o capítulo 7, versículo 24, e morre tudo, exceto a família de Noé e os animais, conforme Deus assim estabeleceu. Mas qual é a célula máter da sociedade? A família. Vou pegar o gancho do Rui Barbosa aqui. Observe quem entrou. Na arca foi a Noé, ou seja, a concepção bíblica de família, saíram os animais da arca. Mas olha comigo no versículo 18 e 19 do capítulo 8. Eu vou começar no versículo 16, lá no capítulo 8, versículo 16. Sai da arca, e contigo tua mulher, teus filhos e a mulher de teus filhos. Ou seja, é a turma que entrou, não é? A família que entrou está saindo. Os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que rasteia sobre a terra, faze sair a todos que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Volta o plano de Deus. O que Deus quer fazer? Povoar a terra. Não está se falando de casamento. Agora olha o último versículo. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E o 19? E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra segundo as suas famílias. A Lara mudou de versão agora, gente, olha que legal. Lara, volta no capítulo 7, versículo 1. Entra na casa, quem? Entra na arca quem? A casa. A casa aí, e na verdade, a melhor opção de tradução aí é casa mesmo. É todos aqueles que moram em algum lugar, é o lugar da habitação, casa. A palavra é casa. Mas lá no versículo 19, a palavra é família, não é a mesma palavra. Entram
ali a família de Noé com os animais, e sai a família de Noé e a família, ou as famílias de animais. Por quê? Porque Deus vai recomeçar, reconduzir a sua criação através de família. É a célula máter da sociedade. É o núcleo central, segundo o querer de Deus, nos padrões de Deus, com a característica de quem faz a vontade de Deus e conhece o querer de Deus. É a partir deste padrão que Deus vai reconfigurar a sua criação. É através de família. Não só de famílias, pessoas, mas até de animais. O conceito é de família. Não sai um bando de animais dessa arca, saem famílias. Queridos, irmãos e irmãs, se o papel da família de Noé era o de reconfigurar a sociedade de sua época, ou melhor, ser a nova célula máter dessa sociedade, com suas escolhas, suas práticas e tudo mais, vivendo os padrões de Deus, a gente tem que parar aqui para refletir sobre algumas coisinhas para a gente encerrar. A primeira é lembrar que essa composição da família à luz da Bíblia tem sido esquecida. Tem sido. Porque a gente ouve e escuta as pessoas dizendo que todo tipo de família é tranquilo demais, porque foi isso que Deus quis. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que o padrão que Deus estabeleceu foi outro. Então, a concepção bíblica tem sido esquecida. As famílias, hoje, a maioria das situações são formadas por afinidade, ou seja, não importa se, não é mais a questão só de se casar homem ou mulher, não é isso, homem com mulher, não é isso. Desde que se gostem, está valendo. É por afinidade. Não é sócio-afetivo. Isso não pode ser considerado por nós uma involução daquilo que é proposto hoje, daquilo que foi assumido pela vontade de Deus para o bem-estar do homem. Casamento acontece para o bem-estar do homem, sim, e tudo aquilo que faz parte do casamento. A segunda coisa que a gente precisa parar para refletir aqui é que a família que teme ao Senhor, grava isso, por favor. A família que teme ao Senhor tem o papel de ser um instrumento de Deus para reconfigurar uma sociedade que está a caminho da destruição. Deus optou fazer isso por famílias. Vamos usar uma ilustração. Gênesis capítulo 12, é ilustração. Nessa ilustração, o capítulo 12, logicamente, fala assim, pastor, vem depois de qual capítulo? Do 11, mas o que tem no capítulo 11? A Torre de Babel. Na Torre de Babel acontece uma confusão generalizada. E essa confusão acontece pelo seguinte: a ordem de Deus é: crescei, multiplicai, povoai a terra. Deus fala isso com Adão, lá na criação no início, com tudo que tem lá, e depois fala com Noé e com a turma depois quando sai da arca. No capítulo 9, Deus fala de novo com Noé: crescei, multiplicai, povoai a terra. Vem no capítulo 11, o que a turma fala? Vamos fazer o seguinte, gente, vamos construir uma cidade para a gente ficar todo mundo juntinho aqui. A gente constrói uma cidade famosa, grande, a gente constrói uma torre altinha, a gente fica aqui quietinho, todo mundo juntinho. E Deus fala, vocês têm que sair e espalhar. E a turma fala, não, a gente quer ficar junto. Aí Deus fala, então vamos descer, vamos intervir nesse negócio. E Deus desce. Diz a palavra de Deus que Deus desceu, confunde a língua de todo mundo, e o que acontece? Espalha todo mundo. E essa geração está totalmente corrompida, porque essa geração não quer fazer a vontade de Deus.
Essa geração está pensando em si próprio. Existe uma coisa lá, uma expressão em Gênesis 11, que é a seguinte: vamos construir uma torre, uma cidade, e vamos tornar o nosso nome célebre. Vamos procurar fama, gente. Vamos tornar o nosso nome importante, conhecido. Deus desce, espalha todo mundo, e Deus chama uma família no capítulo 12. Ele chega para Abraão e diz: Abraão, eu tenho uma missão para você. Sai da tua terra, no meio dos seus parentes, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, homem. Onde? Deus chama uma família para andar com essa família. Para que esta família, Abraão, Sara, Ló, e a turma que mora com eles. E ali eles vão aprender a andar com Deus. E Deus diz o seguinte para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas nós estamos em Gênesis capítulo 12. E a ideia de Gênesis sobre casamento e sobre família é essa que nós reafirmamos aqui. A família que teme ao Senhor tem o papel de ser um instrumento de Deus numa sociedade que caminha para a destruição. Sabe o que eu quero tratar ou conversar com vocês na semana que vem? Sobre independência. Na semana que vem eu quero mostrar para vocês alguns perigos. Quando as famílias optaram por serem independentes da palavra de Deus. Elas optaram a viver deixando a palavra de Deus à margem. E aí a vontade de Deus foi junto, no mesmo pacote. E começaram a colher frutos disso. Mas isso é assunto para a semana que vem. Você, família, foi chamado e tem o papel na colaboração, ou seja, para colaborar com Deus, para ajudar uma sociedade que tem vivido, constituído família do seu jeito, do seu modo, desconsiderando a concepção bíblica sobre família e aprendendo que essa concepção bíblica está fora de uso, não pode estar. Agora, como é que a gente vai dizer que não está fora de uso? Além de falar, tendo famílias vivendo segundo o querer de Deus. Nós precisamos mostrar para essa sociedade que este modelo de família tem a mão de Deus conduzindo a história. E Deus tem abençoado muita gente. E Deus abençoa quem Ele quer. Fato. Fato. Deus tem abençoado a nossa terra. Mas eu preciso dizer para vocês sobre essa concepção esquecida. Não pode ser esquecida por mim nem por você. O que da sua família precisa ser colocado diante do altar do Senhor? Você que tem lutado para viver em harmonia no seu lar. Você que tem lutado para ter uma família fortalecida, vivendo no querer de Deus. Você tem se sentido desafiado, desafiada, no que diz respeito ao seu casamento, ao seu lar. Você que tem tido lutas, a despeito de qualquer que seja a luta do seu lar, eu quero convidar você a colocar o seu casamento, a sua família,
no altar do Senhor. Amado Deus, que bom a gente poder ser lembrado, segundo a Tua palavra, de que a ideia do casamento foi obra Tua. O Senhor formou a primeira família para dar a Adão a companheira idônea que ele tanto precisava naquele momento. E ali nós tivemos também os erros, as consequências daquela primeira família. Assim, ó Deus, como as famílias dos nossos dias, as nossas famílias, também têm seus acertos, os seus erros. E nós queremos apresentar tudo isso diante do Senhor. O Senhor nos conhece os nossos lares, a nossa história, os nossos desafios, as nossas vitórias e derrotas. E nós clamamos direcionamento do Senhor. Clamamos pelo poder que há no sangue de Cristo Jesus, para que aqueles lares que neste instante carecem de um milagre, que o Senhor refaça o que precisa ser refeito. Que o Senhor mostre a estes homens e a essas mulheres o que é amar, por causa do Teu amor. Que o Senhor reacenda a chama, que o Senhor permita que haja perdão, e que através de famílias fortalecidas, tenhamos cada vez mais uma igreja fortalecida no Senhor, e tenhamos nesta cidade, nas nossas cidades, famílias para viverem o Teu querer, trazendo assim a plenitude do Teu governo sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, reconfigurando o DNA da família, em nome de Jesus. Abençoe todos aqueles que nos ouvem, ó Deus, neste instante, todos aqueles que ouvirão essa mensagem, que eles possam ver, sim, esta concepção bíblica, nesse instante, para muitos, como uma concepção apresentada. Porque pode ser que não aprenderam que isto é família segundo a palavra do Senhor. Mas assim que o Senhor toque nestes corações e traga da iluminação do Teu Espírito. E nos ajude, ó Deus, a vivermos o Teu querer. Leva a gente em paz para casa. Dá-nos uma semana abençoada diante do Senhor. Nos permitindo, ó Deus, ajudar a trabalhar naquilo que o Senhor está fazendo neste momento. Como já pedimos nessa noite, traga cura àqueles que precisam, aqueles que pedimos aqui, orações, a intervenção do Senhor, para os que estão nos leitos de hospital, pedimos, ó Deus, pelos médicos, pelos profissionais que estão na linha de frente, ó Deus, dessa pandemia, pedimos, ó Deus, pelos recursos que estão chegando, Deus nos abençoe também com tudo isso, é a nossa oração. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação, que o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.